neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Disse Jesus: Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Luz do mundo. Luz do mundo, Jesus Cristo, vem dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem Jesus, atender as orações. Vem Jesus, atender as orações. Onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Luz dos homens, luz da vida, brilha com o poder do céu, esclarece as suas almas, mostra-lhes o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Perfeição é eleição. A mesma chuva que faz o trigo crescer, faz com que o joio cresça também. Então, ouvintes, irmãos amados,
aí já está uma grande revelação através do profeta desta era sobre perfeição. A perfeição, em síntese, é a eleição. Porque ninguém chega à perfeição sem que primeiro seja elegido. Como no caso da lavoura, do trigo, jamais chegaria ali no cacho do trigo um grão que não fosse predestinado, originalmente trigo. O joio não pode estar no mesmo cacho de trigo, uma semente de joio. Ele pode estar misturado na lavoura, dentro da igreja. Mas Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. E aí está justamente o confessor carnal. Ele confessa, a verdadeira confissão é a vida. O joio confessa que é joio, o trigo confessa que é trigo. E cada árvore, por si, confessa a sua espécie, a sua qualidade, através dos espinhos, de suas características, de sua forma, de suas folhas, suas galhas, seus frutos. Então, esse é o confessor verdadeiro. Agora, gritar, ser um hipócrita, gritar através do Espírito Santo e falar línguas e curar os doentes, tudo isto é possível. O joio sacudir as folhas, gritar, agradecer a mesma chuva, o mesmo sol pelo qual o trigo também se alegra. E foi justamente isto que Paulo quis dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Mas é impossível que o joio se torne trigo, ou um trigo se transforme em joio. Está escrito: pois é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e foram participantes do dom do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e do poder do mundo que há de vir, caírem e se renovarem outra vez. Ouçam o que ele disse. Prestem atenção. Pois a chuva sempre cai sobre a terra para molhá-la e para vesti-la aqui e prepará-la. Porém, os espinhos e galhos são rejeitados. Agora, pois, deixando os rudimentos e doutrinas de Cristo, vamos à perfeição. É o prosseguimento, ir além dos rudimentos, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento e obras mortas para com Deus, e fé, e assim sucessivamente, doutrinas de batismos, imposição de mãos e coisas. Pois bem, ouvintes, isto deve ser de interesse geral. Porquanto nós nos preocupamos muito com aquilo que somos no sentido social, religioso. Mas importa muito mais naquilo que somos de original, de procedência, de semente. Isso é que deve nos importar. Porque se portar bem, ficar quieto, todas as plantas podem fazê-lo. Tudo pode fazer a mesma coisa.
E Paulo está dizendo que todos podem ser iluminados e participantes do dom do Espírito Santo. Agora, do dom do Espírito Santo. Mas, na verdade, nem todos têm o Espírito Santo. Receberão o próprio Espírito Santo. Na verdade, há uma doutrina que ela corre paralela com a maneira errada do direito de igualdade que a mulher está pleiteando, o que é um grande mal para ela. Não é um bem, porque Deus separou desde o princípio. Isso é uma questão de ser original. Isso é uma questão de procedência. Mas você não está vendo aí a luta pela igualdade? E, na verdade, às vezes elas estão sendo muito mais do que os homens e estão lutando por igualdade. A mesma coisa, há doutrinadores que tomam a mensagem do profeta e a Bíblia, querendo fazer a igreja ser igual a Cristo. E fazer até mais do que ele. É o mesmo espírito, só que um atuando no mundo religioso, social, político, o outro atuando dentro da mensagem. Isto é, uma ação no mundo e outra paralela a esta dentro da igreja. Jogando a igreja no canto da parede. Como a mulher quer o direito de igualdade com o homem, a igreja quer o direito de igualdade com Cristo. A igreja, que é composta de homens e mulheres, foi criada como vaso mais frágil. Por isso, a cabeça dela é Cristo, como a cabeça da mulher é o homem. Vocês precisam notar isto, o sentido disto, porque são acontecimentos paralelos. E esses legalistas, o que fazem? Eles tomam a mensagem ao pé da letra e exigem do povo aquilo que eles mesmos não dão conta de fazer. O profeta disse: eu não pediria a ninguém fazer uma coisa que eu mesmo não estivesse disposto a fazer. Como, por exemplo, pôr o povo para jejuar, se ele mesmo não estava disposto a jejuar. E assim por diante. Então, a síntese, o ponto principal dessa meditação, que trata-se de perfeição, baseada na mensagem do profeta, e onde Jesus disse em Mateus capítulo 5, a partir do verso 44 até o 48, ele mostra o que é essa perfeição. É amar os inimigos, bendizer em vez de maldizer, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam, nos perseguem. Isso é perfeição. Ele mostrou a perfeição. E depois disse: sede perfeitos, quer dizer, façam isto. Mas, na verdade, a perfeição é eleição, é originalidade, é procedência, é semente. Então, se nasceu joio, pode fazer muita coisa dentro da lavoura do trigo, no mesmo terreno, com a mesma chuva, com o mesmo sol, mas o fruto é diferente. Ninguém vai fazer pão com semente de joio. Isso não pode ser batido, isso não pode ser moído, isso não pode virar farinha, isso não pode se tornar em pão. O joio não suporta isso. O joio não é chamado para isso. Por procedência, por originalidade, por semente. Então ele tem que ser separado de uma forma ou de outra. E mesmo a palha do trigo vai para o fogo. A palha do trigo também não vai virar farinha.
não vai se tornar pão. Assim é espiritualmente. Mas eu quero deixar bem destacado para todos os irmãos, os ouvintes, sobre os falsos doutrinadores, os legalistas, olhando esse lado hoje. Eles tomam a palavra, tomam a mensagem, tomam a Bíblia, para fazerem justamente o paralelo com o que está acontecendo no mundo religioso, social, político. Igualdade. Então a igreja tem que ser igual a Cristo para que os trovões estejam revelados. A igreja tem que ser igual a Cristo para que os 7 selos estejam revelados. Ora, quem não sabe disto, que ela falará, na verdade, como corpo de Cristo. Mas quem fala não é o corpo. Quem fala é a cabeça. A boca está na cabeça. Quando o corpo é dividido em cabeça, tronco e membros, ora, isso inclui, naturalmente, a boca na cabeça. Se foi amputada a cabeça, isto é cortado o pescoço. É tirado a cabeça, então, não diz tirou a cabeça, o rosto de João Batista. Foi amputada a cabeça de João Batista. A boca de Deus saiu ali. E é justamente aí onde está a coisa. Eles querem que a igreja seja igual a Cristo. Ora, isso não é questão de querer nem de correr. É a quem ele escolhe. Ele amou a Jacó e aborreceu Esaú. Então não é pela sua casca, não é pela sua palha, porque palha, tanto de joio como de trigo, vai para o fogo. Não é pela sua aparência, não é pelo seu sistema. Mas se vem ali um grão de trigo, então esse vai se tornar pão, esse vai para o celeiro, esse vai ser colhido, porque Deus colhe o que ele semeia. A Bíblia diz que aquilo que você semeia, você colhe. E aquele que semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. A Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas, volta, regozijando com os molhos debaixo dos braços. E aquele que semeia com lágrimas é Jesus. Se o homem colhe o que ele planta, muito mais Deus. Deus não perde uma semente. O homem não deixa sementinhas caindo aí, dali e daqui lá. Mas Deus não. Deus não perde uma semente sequer. Nenhuma ave do céu, nenhum réptil qualquer vai roubar uma semente de Deus. Jesus disse que a ovelha está na mão dele e ninguém pode arrebatá-la. E se você é uma semente semeada por Deus, ele vai te colher. Agora você lendo Hebreus, capítulo 6, segunda parte, mensagem do profeta, Hebreus, capítulo 6, segunda parte, você vai ver isto, que nenhuma semente eleita cai, se perde. Aí ele dá o exemplo de Abraão, que apostatou, que mentiu. Dá o exemplo de Davi, que adulterou, que matou, que fez isso, fez aquilo. E ele dá o exemplo assim e mostra que, de fato, perfeição é eleição. Não é o que você é em casca. Não é o que você é em formalidade. Você pode ser um hipócrita de todas as formas, gritando através do Espírito e fazendo obras através do Espírito. E você pode ser uma pequena semente humilde que não faz nada, mas não tem jeito de mudar também. Porque é questão de origem, questão de predestinação. Se você se portou algum dia como joio, como um zambujeiro, como um carrapicho, mas foi enxertado, mas enxertado por predestinação, por eleição. Seu nome foi posto no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo.
Então não há por que um cristão viver agitado, alvoroçado, com qualquer problema aqui na terra, por mais grave que seja. Com doutrinas, com ventos de doutrinas. Ele sabe, ele crê em Deus. Ele sabe que Deus o conhece desde antes da fundação do mundo. E, sendo um Deus onisciente, saberia perfeitamente as secas, as tempestades, as chuvas que viriam sobre ele. Deus conhece tudo. E, sendo revelado de sua eleição, nada mais que acontece em sua vida pode te abalar. Na verdade, você tem reações exteriores. A carne se abala, como o profeta ficou abalado quando estava perdendo sua família toda, chegando ao ponto da casca combinar com o diabo. Que Deus se ocupava com os outros, respondendo suas orações, curando enfermos, cancerosos, respondendo tudo. Que o irmão Branham orava pelo povo, mas quando ele mesmo, o profeta, estava perdendo sua família, Deus estava indiferente com ele. E ele estava concordando com aquilo. Mas quando a perfeição, a eleição entrou em cena, ele disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou. Foi isso que Abraão fez com Isaac. Ele ia entregando aquilo que Deus deu. E isso leva o crente a um descanso. Isso leva o crente a cantar: sopram ventos sobre o meu viver. Há uma eleição, há uma predestinação. Os ventos fazem com que as grandes árvores se enraizem mais. Suas raízes se aprofundem mais. E assim elas se firmam mais. Sopram ventos, sopram. Sopram ventos sobre o meu viver. Deus, porém, é de tudo sabedor. Meu pensar, também meu proceder. Posso descansar em meu Senhor. Ruge a tempestade, sopram ventos, meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve enfrentarei, e seguro então com Cristo estarei. Então, o trigo não decide por si mesmo ser trigo, ser colhido naquela hora e assim por diante. Não, é seu estado. É o agricultor. Ele sabe a hora de tudo. Agora você não vai decidir por si mesma, por si mesmo. Você vai descansar. Se você é um eleito, então você é perfeito. Que Deus te abençoe agora, te concedendo luz do que você ouviu. Porque a palavra é luz, é lâmpada para os seus pés, para você ficar firme, pisar não em lugares escorregadios, e assim tomar o caminho dos ímpios. Deus te abençoe, te cure, te liberte e te batize com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Toda a escuridão da noite é hoje só. Tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rútil arrebol. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens pra mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos